Programa Fala Carlão. Oferecimento Plataforma Agro Revenda. A plataforma de conteúdo da distribuição do agro brasileiro. Recalculando. Saúde e felicidade. Só pessoal, mais um Fala Carlão. Aliás, eu tenho a sensação de que esse é o Fala Carlão do meu encerramento aqui, da cobertura que a gente está fazendo exclusivo aqui na AgriShow para Bradesco. A gente está fazendo uma feira como nunca. Em 2025, a AgriShow uma maravilha. O Roberto França, que é o nosso anfitrião aqui, já colocou todo mundo para falar comigo aqui, já falou com um mundaréu de gente. Mas viu, Roberto, eu não esperava que você ia exagerar tanto, né? Porque você deixou assim, ó, pro final, hein, rapaz? Pro final você deixou o best-seller pro final, como é que é? Bom, Carlão, a AgriShow 2025 está muito agitado, né? Uhum. A gente já trouxe bastante executivos do banco para cá, inclusive o presidente. E a gente tem muitos clientes importantes que vieram aqui para a feira. Mas agora a gente, de fato, está recebendo um cliente inusitado, que é um produtor rural, mas que é um grande escritor, Augusto Cury, né, que veio aqui dar a honra de vir falar com a gente e falar um pouquinho, né, de algumas alternativas que a gente pode ter, Augusto Cury, com o mundo do agronegócio. Pois é. Agora, o Augusto Cury, bom, dispensa qualquer tipo de apresentação. E aqui uma palavra que está muito em moda atualmente, viu, Augusto? É em relação à agricultura que a gente chama de agricultura regenerativa. E quando a gente está falando de agricultura regenerativa, a gente está falando da agricultura... A gente está muito acostumado a cuidar das plantas, a cuidar das pontas, mas a agricultura regenerativa, ela faz um cuidado a partir do solo, que é onde tudo acontece. E aí, você é o cara dessa, digamos assim, dessa agricultura regenerativa para as nossas mentes. E eu queria que você, então, seguisse um pouco, viesse contribuir com a gente nesse sentido, porque cuidar da mente é mais fácil ou é mais complexo do que cuidar do solo? Bom, antes de falar do Planeta Mente, Robertinho, eu também sou sócio do agro. Uhum. Eu sou sócio de uma empresa de agricultura regenerativa chamada Renovagro, porque se você não cuida da macrobiota do solo, fungos e bactérias, você não cria um ecossistema para que as plantas sejam mais produtivas e para que os solos ele continue sendo utilizado nas próximas gerações. E o Renova Agro, ali, você está falando em Uberaba, eu já estive lá, falei com a moçada. Eu já estive lá, rapaz. Eu já estive com seus sócios todos lá. Então, eu nem sabia. Olha só, a gente só acha, e infeliz daquele que acha que é bem informado, porque a gente aprende todo dia, viu? E para você ter uma ideia, de acordo com a ONU, 77% das terras, dos solos, já estão permanentemente secos e 40% estão degradados. E a cada ano acrescenta-se quase 2 Argentinas na população mundial. E nós não temos como sustentar a humanidade se não tiver uma agricultura altamente produtiva e sustentável. A humanidade vai passar dias muito tristes porque você não consegue aumentar a base dos solos. Nós só temos um planeta. Isso é muito grave. E, portanto, isso quer dizer que, portanto, a gente precisa fazer algo diferente do que a gente está fazendo. Completamente diferente para pensarmos na próxima geração. Até 2050, 50% da população mundial vai sofrer com a escassez de alimento. Isso é muito grave. Agora, é mais grave ainda o que está acontecendo com o planeta Mente. Se os solos do planeta Terra estão sendo acidificados, a macrobiota está sendo comprometida, se nós não cuidamos adequadamente de uma economia de baixo carbono, imagine os solos da mente humana. O ser humano sofre por antecipação, rumina perdas, mágoas e frustrações, tem dificuldade de conviver com pessoas lentas. Você tem, Carlão? Dificuldade. Tem uma enorme dificuldade. Cobra demais de si, Roberto?
Os melhores profissionais... E o Roberto não cobra nada, não. Ele é Os tranquilo. melhores profissionais cobram demais de si e os melhores profissionais não entendem que a mente mente. Ninguém pode te trair, te ferir ou te asfixiar mais do que a própria mente. E muitas vezes ela nos leva ao caos, porque nós desenvolvemos uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir e descrever, chamada síndrome do pensamento acelerado, e ela acomete o mundo todo, a humanidade toda, junto com a intoxicação digital. Aí, meu amigo, o planeta mente está no caos, muito pior do que o planeta Terra. E eu vou te dar alguns dados. Aumentamos em 148% o índice de suicídios entre crianças de 10 a 19 anos. 30 milhões de trabalhadores no Brasil têm síndrome de burnout, estresse profissional. 85% dos trabalhadores do mundo todo estão desengajados. Nos bancos, nas empresas, na produção rural, estão desengajados. Estão lá e estão infelizes, porque estão infelizes consigo mesmo. O ser humano está desenvolvendo dores de cabeça, dores musculares, esquecimento, déficit de memória e também insônia, por causa que o planeta mente está no caos. E em mais de 70 países que eu sou publicado, eu vou falar com humildade, as editoras me consideram o psiquiatra mais lido do mundo. E olha que eu estou aqui no Bradesco, hein? Estou aqui no Bradesco, hein? Abraçando os amigos. Eu quero aproveitar, Sendo um cliente, dando um abraço para o Trabuco, que é o presidente do conselho. Eu sei que ele é leitor dos meus livros. Eu sei que ele é presidente do conselho, acho que é presidente do conselho é o ainda. nosso chairman, sim, sem Ele dúvida. é uma mente brilhante. É. Bom, nós desenvolvemos o primeiro programa mundial de gestão da emoção para as empresas, para que agora, finalmente, os colaboradores do Bradesco, os colaboradores do agro e de todas as outras empresas possam desenvolver saúde mental, protagonismo, capacidade de ser autor da própria história a partir do programa AGEM, Academia de Gestão da Emoção. Isso você não sabia, Carlão? Agora é o seguinte, eu não sabia, mas eu quero saber o seguinte. Ô, Roberto, esse caboclo aqui pode ajudar muita gente, hein? E eu, pelo menos, tenho certeza. Agora, você é mais light, né? Mais tranquilo. Augusto Cury já ajuda muita gente com tudo que ele escreve, né? Agora, o que ele está comentando aqui sobre o planeta Terra é fundamental que a gente melhore os nossos processos produtivos, né? Processos de produção de alimentos no mundo. E aí, Augusto, eu acho que o Brasil é um exemplo, né, de preservação de matas, de preservação de... Porque, assim, boa parte do país, acho que 2/3 do país é reservas. Então, a gente produz em 1/3 ou tem potencial para produzir em 1/3. De área de fato plantada no país é menos de 10%, enfim. Nos Estados Unidos, 18%. E certamente o Brasil que vai contribuir para que, de fato, a produção de alimentos chegue no mundo inteiro e que a gente cresça a nossa produção de alimentos. Senão vai ter os problemas que você apontou. E para isso precisamos de gente muito boa, como você, como nós, e que o sistema opere, né, para poder, de verdade, a gente ajudar os nossos produtores, ajudar a produção agrícola no Brasil, fazer mais e fazer melhor, né, preservando o meio ambiente. Então, é um pouco... Tudo isso vai precisar de muito dinheiro, né? Para isso que a gente está aqui, Carlão. Só queria fazer essa conexão, né? Para deixar as coisas... Agora, professor, deixa eu te falar. De baixa autoestima você não vai morrer, Roberto. E você também, cara. E é por isso que precisamos cuidar também do planeta mente, que está mais desertificado. O aquecimento global da mente humana, fazendo um paralelismo, é o sofrimento pelo futuro, a autocobrança, necessidade neurótica de o culto à celebridade, o culto ao ego e também dificuldade de conviver com pessoas lentas. Tudo isso tem feito com que a mente das crianças, adolescentes e adultos, não apenas dos produtores rurais, mas também de todas as empresas, estão no caos. Então nós precisamos cuidar do planeta Terra, agricultura de alto nível, regenerativa e do planeta mente. Professor, eu não posso deixar de te pedir agora o seguinte, você falou tudo, você fez a enorme, vamos dizer assim... A consulta, né? Agora é o seguinte, agora vem a consulta. O negócio é o seguinte, eu só quero saber duas coisas que a gente encontra nesse programa que as empresas encontram quando te contratam. Mas só pode falar duas daquilo que você vai falar na hora de vender, mas não precisa entregar tudo agora. O que a gente precisa... Você desenhou o caos. E eu estou preocupado agora, porque eu tenho duas opções. Ou me atiro na rua embaixo de um carro,
ou você me diz que existe uma saída. Qual que é a saída? Não existe saída, sim. E a saída não é mágica, é um treinamento. Janelas solitárias ou arquivos solitários não muda a personalidade. Por exemplo, se você é estressado, ansioso e impulsivo, não adianta você falar, de hoje em diante eu serei a pessoa mais calma de Ribeirão Preto ou de São Paulo, porque gera um arquivo solitário que se perde no meio de milhões de arquivos no córtex cerebral. Você tem que construir plataformas, vários arquivos que vão se agregando e vão te tornando autor da própria história. Por isso que nós desenvolvemos o programa Agem. Eu demoro 5 anos para aceitar um convite de uma conferência e raramente tenho tempo de aceitar um novo aluno para treinamento. O programa Agem é extremamente acessível, é democrático e nós estamos utilizando o programa Agem, Academia de Gestão da Emoção para Empresas, também para instituições carentes, onde jovens e adultos não têm condições de pagar um treinamento de psiquiatria social e psicologia preventiva. Mas vou te dar 2 ferramentas. Número 1, você tem 5 segundos para impugnar um pensamento perturbador, discordar e confrontar. Senão ele é registrado e não pode ser mais deletado. Nunca se esqueça isso. Produzir uma ideia, ninguém me ama, eu não sou inteligente, eu não sou capaz, o teu eu tem que discordar e confrontar no silêncio da mente. E no mundo todo não se sabe disso. Nem na China, nem no Japão, nem na América do Norte, na Europa, não se sabe disso. Número 2, você tem de saber outra ferramenta e aplicá-la todos os dias. A sua saúde mental vale ouro, o resto é lixo. Por nada e por ninguém você pode vendê-la. Há algo que é inegociável. Se alguém te ofendeu, te rejeitou e te criticou, o teu eu, no silêncio da mente, tem que gritar, proclamar: a minha saúde mental é invendável. Eu não posso negociá-la. Isso é um treinamento. Se você não treina, um olhar atravessado, uma crítica, um cliente que te decepciona, ou uma pessoa na tua família que te frustra, é capaz de furtar a tua saúde mental. E, sinceramente, nós temos casas e apartamentos. As casas mais pobres têm portas e fechaduras, mas a casa chamada mente humana não tem porta e não tem fechadura. É terra de ninguém. Ela é invadida facilmente. É por isso que 1 em cada 2 pessoas vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Mais de 4 bilhões de seres humanos. Metade dos colaboradores do Bradesco, metade dos produtores rurais, metade dos alunos de uma escola. E isso é muito grave. Então nós temos que atuar gerindo a emoção. É isso que eu tenho proclamado, solicitado no mundo todo, em mais de 70 países que eu sou publicado. Aula mestre, aula é um MBA aqui no programa Fala Carlão. Roberto, só me resta agradecer você por eu estar nesse lugar aqui, nesse minuto. Obrigado. Viu? O Bradesco é surpreendente, né, trazer o Augusto Cury numa aula dessa, mas enfim, o foco aqui é fomentar a atividade agropecuária, fazer com que a gente aumente a produção agrícola brasileira, né, que a gente alimente o mundo e que você alimente a mente dos seres humanos para que tenham uma mente saudável. Para poder alimentar mais, produzir mais e alimentar o mundo. Esse é o resumo, Carlão. 2 planetas vivendo na mesma alma. O planeta Terra e o planeta... Você entendeu bem, Robertinho. Parabéns. Obrigado, gente. É isso aí. Bom aluno. Obrigado, viu, Augusto. Bom Show de bola. também, viu? Eu queria, é lógico que eu não posso encerrar isso aqui sem agradecer imensamente minha querida amiga Luciana Martins, que está aqui no bastidor assistindo, aplaudindo, sorrindo e torcendo sempre para todos nós, como ela faz todos os dias. Então, obrigado, viu, Luciano? Um beijo no seu coração. E esse Fala Carlão, direto aqui do Bradesco, direto aqui com Roberto França, com Augusto Cury. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. Valeu!